E aí galera, tudo bem com vocês? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que a cada 10 mil inscritos que a gente bate aqui no canal, eu comemoro fazendo um vídeo de top 6. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, né? O top 6 jogos mais emocionantes do Cruzeiro. E eu resolvi colocar um ingrediente a mais, que é citar apenas jogos que eu vi do estádio. Sei que daqui a pouco a gente tem um Cruzeiro Atlético importante aí, quartas de final de Copa do Brasil, mas até para aliviar um pouco o estresse, eu acho interessante fazer isso, abordar alguns temas diferentes e lembrar jogos importantes aí do Cruzeiro. Todos são vitórias, obviamente, né? Mas são jogos muito emocionantes que marcaram pelo menos a minha experiência enquanto torcedor do clube. E antes de iniciar a minha lista, eu peço que você também deixe nos comentários aí 6 jogos marcantes para você, de preferência que você tenha assistido do estádio, né? Mas se porventura você nunca foi no estádio, não tem 6 jogos assim, coloque também os jogos mais emocionantes que você viu aí do Cruzeiro. E eu já de início peço também para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários, obviamente, para fazer a sua lista. Começo a minha com Cruzeiro 3, Santo André 2, um jogo de 2009 pelo Campeonato Brasileiro. Tinha tudo para ser um jogo normal, né? O Cruzeiro com dificuldade para fazer o primeiro gol, consegue abrir o placar com o gol do Guerron, mas o Santo André consegue em 2 estocadas marcar 2 gols, né? O Cruzeiro cometendo muitas falhas, e 2009 foi um ano muito complicado para a gente, marcado por algumas derrotas por virada, né? Não preciso lembrar da pior delas, mas o Cruzeiro vivia um momento complicado ali no Campeonato Brasileiro, tentando uma reação que no fim das contas deu certo. O Cruzeiro conseguiu até vaga na Libertadores seguinte, mas esse jogo contra o Santo André ficou eternizado pela voadora do Adilson na placa, né? E eu ressalto que eu, enquanto torcedor, enquanto estava no estádio, não tinha ideia que o Adilson tinha dado uma voadora, eu não vi nada disso, até porque no momento que o Cruzeiro fez o gol, a gente estava mais preocupado em comemorar. Lembro muito bem desse jogo, foi marcado por 2 viradas, porque depois do Santo André fazer 2-1, o Cruzeiro empata com o gol do Eliandro, né, um jovem jogador que estava tendo ali suas primeiras oportunidades. E no finalzinho do jogo a gente consegue marcar o gol da vitória com o Thiago Ribeiro num lance espetacular, e foi de fato um jogo muito bom. Na quinta posição eu coloco o Cruzeiro 5-0 Estudiantes em 2011. Esse jogo foi lá na Arena do Jacaré e foi um jogo também muito bom que eu assisti do estádio. O ambiente na torcida do Cruzeiro era de fato como se fosse uma revanche contra o Estudiantes. A gente sabe que não era o caso, né? Quem perdeu a final já perdeu, mas a gente tinha esse jogo na fase de grupos da Libertadores 2011 e o Cruzeiro fez um jogo realmente impecável. Goleamos numa grande atuação de Montijo, o Roger jogou muito, o próprio Alisson também que marcando gols. Inclusive tem um amigo meu que estava nesse jogo que defende uma teoria, né, e eu sinceramente não sou capaz de confirmá-la, que o Verón estava provocando a torcida do Cruzeiro. Em dado momento ele foi bater um escanteio e ele deu uma certa lustrada na estrelinha assim, né, que eles têm lá comemorativa a Libertadores e tudo mais. Foi uma vitória muito marcante, certamente foi a vez que essa viagem de volta de Sete Lagoas para Belo Horizonte teve a menor distância do mundo, porque essa viagem tinha uma questão muito simples, né, quando o Cruzeiro ganhava o jogo era tranquilo, vinha todo mundo feliz, mas quando a gente perdia era uma depressão, o trânsito agarrava. Esse talvez tenha sido o auge aí do tal Barcelona das Américas, né, que infelizmente, né, no final das contas não deu em nada, a gente não conseguiu o título naquela ocasião. Na quarta posição eu coloco outro jogo do Cruzeiro contra um time argentino, que foi na Libertadores 2010. Cruzeiro 3, Vélez Sarsfield 0. O Cruzeiro tinha perdido para o Vélez na primeira rodada, digamos assim, né? Esse jogo foi fase de grupos, mas a gente tinha perdido no primeiro jogo lá. O Cruzeiro tinha uma certa dificuldade, um medo ali de não conseguir se classificar, e esse 3-0 foi um jogo que deu uma confiança extra. O Thiago Ribeiro estava jogando muita bola na época, o Kleber também marcou 2 gols nessa partida, foi uma vitória sensacional. E eu lembro que o zagueiro Gil fez uma partida espetacular nesse dia. O Vélez tinha aquele centroavante Santiago Silva, né, El Tanque, e o Gil dá um drible no Santiago Silva que ele cai, sai rolando para fora do campo. Foi tudo muito da hora, sem contar a peripécia que foi para eu conseguir chegar no Mineirão nesse dia. Eu lembro que estava tendo alguma manifestação no centro, né? Então a gente saiu do trabalho e ia para o jogo, aí teve o problema de trânsito. A gente foi andando, correndo e bebendo, enchendo a cara, até meados ali da Antônio Carlos, quando o trânsito começou a fluir. Aí a gente pegou meio carona num busão. Enfim, episódios do meu passado que não me orgulho. Na terceira posição eu coloco um jogo que eu já falei outras vezes aqui no canal. Foi um dos primeiros jogos aí de quando eu comecei a frequentar o Mineirão, que foi em 2008. Cruzeiro 3, Flamengo 2. Esse jogo ficou muito marcado para mim, tanto por parte da torcida do Cruzeiro, quanto a torcida do Flamengo que estava presente nesse dia, e foi um espetáculo absurdo. Eu lembro que eu assisti esse jogo, por exemplo, atrás do outro gol, né? Porque normalmente eu assistia jogos do Cruzeiro ali onde era o portão 3 e 6, onde é hoje o setor amarelo. E nessa ocasião, especificamente esse jogo contra o Flamengo, eu tava com uma mina lá, uma peguete, não sei o que, e aí eu tava assistindo do outro lado do Mineirão, naquela parte superior, onde a gente acaba vendo muito, né? Estando mais perto ali da torcida visitante. Então tinha aquele duelo de torcidas como se fosse um Cruzeiro e Atlético mesmo, mas entre Cruzeiro
Cruzeiro e Flamengo. E dentro de campo o jogo foi muito bom. O Cruzeiro faz 1-0, o Flamengo empata, o Cruzeiro faz 2-1, o Flamengo empata de novo. E no finalzinho a gente ganha com um belíssimo gol do Ramires. E era um confronto direto por vaga na Libertadores. No fim das contas o Cruzeiro consegue a classificação, depois até de um jogo contra a Portuguesa, que também foi bem legal. Mas esse jogo contra o Flamengo, sem dúvida nenhuma, fica um pouco mais marcado para mim. No segundo lugar eu boto Cruzeiro 3, Grêmio 0 em 2013, né? Aquele time espetacular do Cruzeiro, chegando muito perto do título brasileiro. Após essa partida é que tem aquela épica, né, entrevista do Dagoberto, que ele sobe na trave e fica falando: entrega a taça, a gente já é campeão, porque o Cruzeiro matematicamente ainda não era, mas tinha acabado de vencer o Grêmio, que se eu não me engano naquela ocasião era o segundo lugar na classificação. E o Cruzeiro vence, aí 3 dias depois pega o Vitória fora de casa e sacramenta a taça, mas a atuação do Cruzeiro foi muito boa. Gol do Borges nesse voleio meio estranho aí, né, que ele pega de canhota, cai de cabeça no chão desacordado, depois ele até fala que perdeu a memória, que ele não sabia o que tinha acontecido nesse momento, e aí acaba saindo o segundo gol do Cruzeiro no William, num lance que pra mim eu nunca vou esquecer. Eu tava assistindo o jogo com alguns amigos, como sempre acontecia, e um desses amigos meus, que inclusive é muito parecido com o Virgão do Cruzeiro, o Luiz, ele vira e fala assim: o Ceará vai bater esse lateral na área, esse lateral nunca dá em nada. Aí o Ceará bate o lateral na área, a bola repica e o William bate de primeiro e faz o gol do Cruzeiro, e isso acabou virando um meme interno que dura até hoje. E o primeiro lugar nessa lista vai ser Cruzeiro 1, São Paulo 0 de 2015, e esse jogo acaba sendo nas oitavas de final da Libertadores. Como o Cruzeiro tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, o duelo vai para os pênaltis, e é justamente nas penalidades que a gente consegue a classificação, né? Depois de 2 defesas do Fábio, tem a marcante corridinha do Manuel, a coisa mais ridícula do mundo. No jogo em si, o Cruzeiro abre o placar com o gol do Leandro Damião, depois de uma bola do William, o Mike dá assistência, o Damião faz o gol. Foi um jogo muito complicado, esse time do São Paulo era tecnicamente muito bom, tinha Ganso, tinha Luiz Fabiano, o Rogério Ceni no gol, e eu não sei vocês, eu sempre tive uma certa relação de ódio mesmo com o Rogério Ceni, porque ele fazia muito gol contra o Cruzeiro, né? E acabou tendo um gosto especial essa vitória do Cruzeiro, porque na época tava aquele papo de que o Rogério ia aposentar assim que terminasse a participação do São Paulo na Libertadores. Então era como se o Cruzeiro estivesse aposentando o Rogério Ceni, e depois ele acabou revendo a decisão e ficou jogando até o final da temporada. Mas eu acabei escolhendo esse jogo como o mais marcante para mim, porque eu nunca tinha visto a torcida do Cruzeiro com aquele espírito, com tanto sangue no olho. Se a gente olhar na estatística, esse jogo não teve nem 40 mil pessoas de público, mas a torcida estava extremamente participativa, extremamente engajada com o time, e ajudou demais o Cruzeiro a conseguir essa vitória. E para quem não lembra, o Cruzeiro 2015 era um time bem limitado tecnicamente, né? Tinha aquele papo de não ter o meia, o Arrascaeta era um jogador que ainda não tinha se firmado, a gente tinha Marquinhos e o William nas pontas e o Damião no ataque. Então tivemos ali muita dificuldade para conseguir essa classificação, conseguimos. Depois a gente não precisa entrar em muito detalhe do que aconteceu, porque deu merda. É claro que eu poderia citar outros jogos, mas eu quis marcar esses 6 porque eu acho que são jogos marcantes, jogos de anos diferentes, que eu tentei usar isso como critério também. E tomara que a gente consiga escrever mais um episódio glorioso da nossa história daqui a pouco, né? Classificando na Copa do Brasil em cima do nosso maior rival. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e deixa nos comentários a sua lista então dos 6 melhores jogos, de preferência que você viu no estádio. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!